acreditar. Hoje, o nosso podcast está muito mais do que especial, porque nós temos uma convidada maravilhosa que veio de outra cidade, né? Justamente para nos prestigiar aqui. Estamos aqui com a Rita de Cássia Silva de Oliveira, que é mãe de duas, vó de duas, esposa e também gestora de uma empresa que já está quase alcançando a maioridade. É isso, gente. Ela é gestora da Uniótica e ela veio trazer para nós aqui hoje um pouquinho da trajetória dela. Primeiro eu quero agradecer, muito obrigada por ter vindo, mas eu não estou sozinha, né? Aliás, nós não estamos sozinhas. Além da Rita, nós temos aqui o nosso maravilhoso Frank Borges. Muito obrigado, Mara, pela oportunidade de estarmos no seu programa. Bora acreditar, né? Na verdade, o nosso programa, né? Porque esse programa é nosso. Que legal, gente. Eu sou o Frank Borges, eu sou da LCK Uniformes e Camiseta e faço parte, né, do grupo Bora, né? Juntamente com o meu príncipe. Se apresente, por favor, meu amigo. Mais um episódio fantástico que a gente vai ter oportunidade de conhecer mais gente e com uma cara diferente agora, né, Frank? De um formato, Mara, né? com certeza. Agora ele é mais... Mara. Mais Mara. Agora o Bora Acreditar, que é a nossa oportunidade de ter uma visão diferente da empresária, né, do empresário, do negócio. Meu nome é Diogo Crispim, sou da Crispiá, Diogo@Crispiá. Dentro do Instagram, vocês vão me achar lá para falar de inteligência artificial e outras questões tecnológicas aí que estão sempre em torno do empresário, né? Isso é muito bom. Agora sim a gente vai poder bater aquele papo com a nossa convidada especial. Cara, Mara. Gente, a Rita de Cássia aceitou nosso convite e está aqui. Então, novamente, Rita, bem-vinda. Muito obrigada. E agora sim, você se apresentando. Ok, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui no Bora, né? É assim, com muita satisfação. E venho de Itumbiara, e com muita alegria. Muito obrigada. É nós que agradecemos, né? A alegria é toda nossa. E, Rita, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Primeiro, eu quero avisar para os nossos, né, telespectadores, ouvintes, o pessoal que está sempre ligado aqui cativamente no Bora, que esse programa de hoje, né, esse podcast de hoje, ele tem o intuito de falar sobre o CPF ali atrás do CNPJ. É claro que nós vamos falar também das conquistas empresariais, mas a gente quer conhecer realmente a trajetória da Rita, entender como ela chegou, né, em várias posições de destaque hoje. Inclusive, hoje, ela é diretora da CDL, ela faz parte da Associação Comercial de Itumbiara e também é membro do BNI Paranaíba. Exatamente. Então, são muitas funções de destaque. Eu queria que você começasse assim, falando, né, o que é mais importante? O que é mais importante a gente saber sobre a Rita? Quando a gente pede para a Rita se definir, qual a primeira palavra ou a primeira frase que vem na mente? Persistência. Me vejo uma pessoa muito persistente. Eu sou filha do seu Sebastião, da Dona Divina. A gente morou na fazenda até os meus 5 anos de idade, mais ou menos. Depois viemos para a cidade, meu pai em busca de estudos para os filhos. Eu sou a caçula de 4 filhos. E aos meus 15, 16 anos, meu pai foi transferido para uma cidade do interior de São Paulo, Teodoro Sampaio, onde eu tive a oportunidade de estudar e de ter o meu primeiro emprego no comércio, né? Eu fui trabalhar em uma loja de móveis e foi muito gratificante. Tive pessoas maravilhosas que me ajudaram, me ensinaram muito, e lá despertou em mim a paixão por atendimento, por servir, né? E trabalhei nessa loja por 2 anos. Depois voltei para Itumbiara, onde fui trabalhar no segmento de ótica. Ou seja, foram 2 ramos de experiência, mas sempre atendendo e sempre com pessoas, então, sempre disposta a servir pessoas. Sim, sim, é maravilhoso, né? Servir é muito melhor que ser servido, né? É mais gratificante. Realmente. Isso é fundamental, né? Você falou uma palavra aí que mexe muito com a área do empreendedorismo, né? Que é ser persistente.
Sim. né? E como é que foi essa persistência, esse desenvolvimento, assim, de desafios no atendimento à pessoa? Você participou de curso, ou foi no dia a dia mesmo, ou na verdade, na faculdade da vida, a escola, né, da vivência que te deu essas oportunidades de crescimento? Frank, eu acho que servir, isso vem muito da gente, né? A gente, quando gosta de servir, isso é muito bom, mas também eu trabalhei em empresas maravilhosas. Eu trabalhei, quando eu estava com 18 anos, foi meu primeiro emprego em ótica, e uma empresa maravilhosa, onde me deu bagagem no sentido de ser sincera com o meu cliente, ser correta, né? Então, foi uma empresa bacana onde eu fiquei por 7 anos. Logo em seguida, eu fui para outra empresa, onde também foi maravilhoso. Eu tive várias oportunidades em cursos, em oportunidades de Qualificações. crescimento. Uma empresa maravilhosa que me deu várias oportunidades, onde eu fiquei 17 anos, e lá eu fui de vendedora a subgerente e a gerência. Fiquei 17 anos nessa empresa e foi maravilhoso. É incrível como existe uma progressão e uma expansão aqui, né? Eu fico 2, eu fico 7, eu fico 17, agora a minha empresa já fez 18. Isso. Ou seja, sempre crescimento e credibilidade, né? Porque uma pessoa, para ficar tanto tempo em um determinado lugar, é porque ela realmente contribuiu bastante, porque senão não faria sentido ali para os... ficar tanto tempo, né? Exatamente. Então, assim, hoje, na nossa empresa, eu prezo muito dar oportunidades para quem está lá crescer, fazer cursos. Eu falo que a gente aprende todos os dias. É impossível a gente falar que já sabe tudo, Claro. né? Então, sempre que aparece uma oportunidade como essa, ou até de um treinamento, de um curso, eu gosto de estar presente, porque eu tenho certeza que eu tenho algo a aprender ali. O que a gente vê e enxerga do empresariado, né, Rita, é muito sobre a progressão, né, que é muito do que a Mara falou. O empresário, ele vai colocando dentro da vida e da vivência dele ferramentas, experiências que fazem ele se transformar um empresário que ele é no dia de hoje. Hoje, o que você acha que é a maior característica, a sua maior... o que você teve que desenvolver para chegar onde você chegou? Porque a gente gosta de deixar também a dica para o nosso público, né? Como é que eu posso chegar lá? Foi comunicação, foi oratória, foi aquele, como você falou, o bate-papo e a preocupação com o cliente. O que você acha que hoje, para um empresário, é uma característica essencial? Há poucos dias, eu ouvi algo que, tipo assim, sabe quando te define, né? Eu ouvi algo que falava assim, quando você quer empreender em alguma coisa, você tente ouvir seu coração e ver se vai dar certo. Se você está com aquela certeza de que vai dar certo, você vai lá e faz. Porque se você cair, você vai conseguir levantar e enfrentar todos os desafios que vierem. Mas se você tiver dúvidas, não faça. Não faça porque pode dar errado e você não consegue sobressair. Então, assim, no momento em que eu resolvi empreender, lógico que eu tive apoio, né, de pessoas que falaram, não, vem cá, olha, assim, faz dessa forma, como que tá isso? Então, assim, mas meu coração me dizia que eu estava no caminho certo. E a gente teve vários desafios, como todos têm, né? E a gente seguiu e seguimos bem e estamos prosperando a cada dia que passa. Então, na verdade, é a confiança. Você enxergar e ver que aquilo ali é algo que vai te trazer... Você está no caminho certo. Se você não estiver sentindo isso... não vai. Não vai, porque pode dar errado, né? Não é ouvir. Às vezes, ao seu arredor, tem pessoas que falam, olha, não vai dar. Não é isso. É o que você sente, é o que você conhece, né? Se você conhece, você está seguro, né? É diferente de você achar, mas você sentiu que está seguro, que está propício, aí dá para fazer.
Aí dá o passo que Deus dá o chão, né? Mais ou menos Exato, assim. Exato. É muito interessante. Foi bom você ter comentado aqui no plural, né? Você Uhum. falou a gente e tal. Sim. Porque eu já fiquei sabendo aqui antes, né? A gente enfim, fica muito feliz quando recebe uma convidada tão especial. E é claro que a gente fica sabendo um pouco sobre essa trajetória antes. Que a família está junto contigo agora, né? A família está colhendo os frutos dessa sua decisão. Exato. E como é ter a família presente no seu trabalho, poder compartilhar? Isso é uma ótima pergunta. Família, a gente trabalhar com a família, às vezes é um desafio, né? Mas também eu penso que família é aquela pessoa que está ali do seu lado a hora que você precisa, é quem te estende a mão. Eu me lembro que em alguns momentos já da nossa empresa, eu passei assim por momentos difíceis e falava para o meu esposo, será que vai dar? E ele falava, vai dar certo. Então é muito bom quando você tem alguém que te sustenta, que te segura na mão e fala, vai dar certo, né? Então, assim, trabalhar com a família, a gente tem que ter muito respeito um pelo outro, pela opinião do outro, né? Porque tem momentos que às vezes você discorda, mas você tem que ter uma análise, parar, pensar e respeitar, né? Mas se tiver respeito, tudo flui. Exatamente, essa palavra respeito, ela casa muito bem, né, Frank? Ela casa muito bem. E quando a gente fala assim de persistência, né, eu falei, e a gente fala de empreender. Você começou a empreender muito nova, né, no termo de aprender. E eu venho assim com alguns pilares, né? Eu queria que você me falasse, quando a gente fala do primeiro, que é a espiritualidade. O segundo é nós mesmos, né? Cuidar de nós mesmos. O terceiro é família e o outro é o trabalho. Então eu queria saber assim de você, que forma você trata a espiritualidade nas suas decisões, no seu dia a dia, né? No seu eu íntimo, né? Conta isso para nós aí, que eu vi que você é uma pessoa muito serena, né? Frank, olha, quanto à espiritualidade, eu brinco às vezes falando que tem horas que sou covarde e deixo tudo assim nas mãos de Deus. Falo, não, agora o Senhor cuida porque eu não dou conta mais. Mas, e falo sempre com a minha equipe, com a minha família, eu falo assim, olha, Deus é bom com vocês, comigo não. Comigo ele é generoso. E ele é mesmo, Frank. Não Que é maravilha. assim da boca para fora. Ele é maravilhoso na minha vida. Ele faz coisas que eu falo assim, não mereço tanto. Mas eu acho que, em primeiro lugar, Deus. Se você não põe ele junto de você, é difícil. Se torna muito mais difícil. Que legal. Isso nos reforça com um brilho tão bonito nos seus olhos para falar de Deus. Teria uma particularidade sua, que a espiritualidade que fez você vencer, aquela coisa assim que você não imaginava, ou já tinha até desistido, e veio a solução. Teria Frank, algum caso, assim, Deus esteve presente na minha vida e é presente em vários momentos, né? Até nos pequenos, né? Que a gente só gosta de Sim, falar dos grandes, sim. né? Eu falo muito que a gente às vezes deixa para procurar ele só na dor, né? Que a gente não procura ele no amor. Mas não tenho assim, eu não tenho lembranças de ter desistido de algo, sabe? Eu sempre, quando eu não sou de grandes buscas, mas as que vêm para mim, eu não costumo desistir. Eu sempre vou junto. Que bom. Isso é inspirador, né, Crispim? Porque às vezes um não já faz a gente desistir de algumas coisas, né? Rapaz, falando em inspiração, eu tô curiosíssimo como é que começou a Uniótica. Como é que ela começou? Aonde que foi essa oportunidade? Foi algum amigo, alguma pessoa que falou assim, Rita, ó, tem uma ideia. Ah, tá. Vamos lá, que a gente vai começar uma ótica aqui em Tumbiara. É assim, como eu disse, aos 18 anos eu comecei uma ótica, e ótica, gente, é gratificante demais. Quando você coloca o óculos de uma pessoa e ela fala, nossa, estou vendo tudo, isso é gratificante, isso é maravilhoso, né? Eu falo que aí é o meu pagamento. Mas
Eu trabalhei 7 anos em uma, 17 em outra. E quando, nessa que eu trabalhei 17 anos, eu estava num processo onde estavam dispensando todos os gerentes dessa empresa, todos não, mas uma boa parte, e eu me desliguei dessa empresa em janeiro de 2008. E aí, eu saí um dia, no outro dia eu fui ao supermercado, encontrei uma grande amiga lá que falou assim para mim: Rita, abre alguma coisa para você? Abre uma loja para você. E eu falei, aquele velho ditado, né? Quando a gente está numa empresa há muitos anos, não, vou tirar um tempo, vou descansar. E aí ela falou, não, abre, eu sei de um ponto bacana, vai lá para você e abre uma loja lá para você. Eu, agora não, vou descansar um pouco e tal. Ela falou, não, mas o ponto fica em tal lugar, vai lá. E aí, passado uma semana, eu estava passando na porta exata desse ponto. Eu olhei lá para dentro, parei, olhei lá para dentro, era uma sala fechada, com vidros, uma sala assim meia retangular, e eu olhei lá para dentro, sabe quando você vê a loja pronta, montada? Aí eu A olhei... espiritualidade. A visão vindo. Aí eu olhei, isso, eu tive a visão da loja montada. Falei, poxa, aqui dá uma ótica bacana, né? Vou abrir uma ótica. E aí liguei para um grande amigo meu, que tinha sido meu chefe nessa empresa, e falei para ele, olha, vou abrir uma ótica. Chamei uma amiga, vamos abrir, vamos. E liguei para esse amigo e ele falou assim, olha, não alugue o ponto, espere que eu vou aí para olhar se o ponto é bom. Eu falei, o ponto é ótimo. E ele, não, mas não aluga, espera que eu vou ir olhar e tal. E ele saiu de Goiânia, foi lá em Itumbiara. Quando ele chegou lá, desceu do carro, olhou o ponto, falou, não, melhor do que o que eu pensava. Falei, que bom, que bom. E aí ele retornou, eu aluguei, e é onde é a nossa matriz hoje. Está lá, vai fazer 18 anos, né? E foi assim que nasceu a Uniótica. E é tão interessante, quando eu falo para vocês que Deus é generoso comigo, é porque eu me desliguei dessa empresa dia 3 de janeiro de 2008, sem intenção nenhuma de abrir outra, e dia 10 de abril a gente estava inaugurando a loja. Então, assim, foi muito bacana, foi muito próspero, tudo que a gente pensava, tudo que a gente fazia, vinha, lógico que teve alguns dias, né, aquelas coisas assim de empreender, tinha dia que o pedreiro não ia, o eletricista não ia. De depender do outro. Né? Mas isso não, hora bem. nenhuma, te desmotivou para tal, né? Não, jamais, jamais. Isso é tão interessante, vou fazer só um adendo, Mara, e Crispim e Rita, que, igual você falou, você saiu e falou, não quero mexer com nada por enquanto. Não quero Isso descansar. nos prova, por mais que nós temos projetos, sonhos, objetivos, que não é nada da forma que a gente programa, né? Não é nada que vem retilíneo aquilo certinho, ou seja, o plano, né? Uhum. E quando eu falo assim que não deixe se desmotivar por alguém que vai te puxar para trás, digamos assim, é porque quando eu fui olhar essa sala depois, já motivada, pensando em abrir, um dos inquilinos falou assim para mim, não mexe com isso, aluguel caro, não faz isso, olha, você vai arrepender e tal. Eu falei, poxa, mesmo? Nossa, será? Mas eu quero, eu vou fazer. Tá gritando no meu coração, né? Tá gritando aqui. Já tinha a decisão. Eu acho, assim, cada pessoa tem uma forma de ver, né? E o Frank falou muito aqui sobre espiritualidade. E cada um tem uma forma de ver o mundo, né? E de enxergar e também de se conectar com Deus. E quando toda vez que você fala aqui que Deus foi muito generoso com você, só me vem à mente o fato de que Deus é imparcial, Ele é justo. Sim. Então, talvez não seja muito só a generosidade de Deus, mas a sua capacidade de receber essa generosidade, ser grata. Porque eu acredito assim, realmente, eu tenho essa fé dentro de mim, são coisas que a gente sabe que estão dentro da gente, não sabe de onde vem, mas quando a gente fecha os olhos, a gente sente, né? Sim. E eu sinto muito isso, de que Deus é completamente imparcial no sentido de é o que eu mereço, é o que vem para mim, é o que eu mereço. E você sempre sorrindo e sempre muito grata e sempre dizendo que em tudo, né?
Eu acredito que você esteve muito disposta a receber e sendo grata em todos os momentos e só abrindo portas para que se tornasse um ciclo e que esse ciclo se perpetuasse na sua vida. Isso. Eu sou muito feliz, assim, eu tive uma sócia, e em 2012 ela deixou a sociedade e a empresa passou a ser mais familiar ainda. A minha filha mais velha esteve na abertura dessa empresa, teve logo em seguida, e depois ela fez psicologia, foi seguir psicologia. A minha filha caçula veio para a loja, que hoje está lá comigo e assumindo assim muito bem a empresa. Quero que ela assuma logo, porque eu posso tirar minhas férias, né? Mas assim, sou muito feliz. Meu esposo também veio para a empresa. Então, assim, quando eu digo que é uma empresa familiar, onde a gente trata e tendo o respeito, tudo vai indo e tudo flui muito bem. E a segurança, né? Sim. Não, a empresa familiar, a gente tem caminhões, né, de exemplos aqui. É muito desafiador, né? Porque é um sócio que você não escolhe, né? Exatamente. É um sócio que você não falou assim, nossa, gostei do Frank, o jeito que ele administra, o jeito que ele trata o dinheiro. O sócio familiar, ele tem os seus desafios, né? E como é que vocês, na Uniótica, acabam lidando com isso, acabam sabendo negociar isso, porque é algo que a gente fala, né? Você quer aposentar, quer descansar, mas não quer, né? A gente sabe como é que é a vida do empresário. Você vai falar assim, eu vou fazer o quê da minha vida? Eu vou ter que abrir outra ótica. Eu vou tirar férias abrindo acabar com meus problemas. Na realidade, assim, quando a gente diz férias, é porque vai chegando um tempo que a gente realmente quer diminuir, talvez realmente não parar, mas diminuir. E quando você vê que o que você passou está até te superando, está sendo bem feito o trabalho, aí você consegue realmente dar uma recuada. E não adianta você delegar, você passar e não deixar a pessoa assumir, né? Eu acho que a minha filha, ela está deslanchando isso muito bem, ela faz esse trabalho muito bacana, tanto que hoje eu fico feliz que tem alguns representantes que eles nem me ligam mais, já ligam para ela, você vai estar na cidade? Estou indo aí. Então, isso é muito bacana. Então, quando parar realmente é complicado, né? Mas eu digo viajar mais, né? Diminuir o ritmo, mais, diminuir o ritmo, né? E deixar isso para ela que está aí, que está fazendo muito bem. Talvez ter escolha, né? Isso. Porque quando eu tenho um apoio, eu posso até não ter decidido parar totalmente, mas eu tenho a escolha, sei que eu tenho a escolha de poder parar se eu precisar. Né? Exatamente. E que vai continuar rodando. Então, esse poder escolher é muito importante também. É verdade. Isso. Rita, já que você começou contando a história de que você tentou sair da ótica, mas a ótica não saiu de você, nessa finalização de trabalhar, né? Ou seja, de ser CLT, e antes de entrar no empreendedorismo, depois que você tomou essa decisão, viu aquela loja, aquela vitrine, imaginou como é que seria, aquele é o ponto ideal, teve a segunda opinião de ver o seu parceiro, amigo, em quem você confiava para te dar o checkmate, não, você pode seguir que aqui vai ser sucesso, né? E como é que chegou nesse nome maravilhoso, Uniótica, uma nova visão do mundo? Como vocês chegaram a esse nome? Uniótica veio de um amigo que sugeriu, falou, olha, já que vocês são duas que se uniram para abrir, por que não Uniótica? E eu gostei da palavra curta, né? Uniótica, prática, né? E decidimos assim, e essa é uma nova visão do mundo, foi um slogan que a gente pensou e decidiu. Quando eu falo a gente, até você citou, Mara, é porque eu acho que você não faz nada sozinho, né? Eu não consigo falar eu fiz, eu faço, é minha, não dá, né? Porque a gente raramente faz algo sozinho, né? Então, a gente decidiu uma nova visão do mundo para que realmente todos que passarem por lá, realmente tenham uma nova visão do mundo, né? Com clareza. Literalmente falando, né? Que além literalmente falando. Né? Que une as duas
umas duas vertentes, vamos dizer aí, né? Sim. Um novo jeito de atender, um novo jeito de vender, né? Isso. E literalmente o óculos faz uma nova visão, né? Né? Tira o seu para ver, né, Frank? Justamente. Deus me livre, né? Não me imagino sem. Rita, e qual é o diferencial? Porque alguém, né? O dia que eu for indicar alguém para procurar a Uniótica, o que eu vou dizer para eles? Olha, vá até lá, porque lá é o lugar ideal, porque O nosso diferencial hoje é atendimento. A gente faz questão de aquele atendimento humanizado, porque a gente está lidando com a saúde visual da pessoa. Não é simplesmente vender um óculos, mas cuidar da saúde visual dele, né? Então, a gente tem também muita inovação. A gente tem aparelhos de última geração, a gente traz mercadorias de ponta, a qualidade nas lentes, somos muito exigentes, se não está bacana, se não serve para mim, não serve para o meu cliente, né? Então, assim, é algo confiável. Eu creio que a gente trabalha muito na confiança, né? Eu falo muito para as meninas que se não serve para elas, não serve para o cliente, né? Então, assim, o nosso diferencial, eu acho que resume muito em atendimento, inovação e qualidade. E confiança. E confiança. Você sentiu, nesse tempo para cá, Rita, um consumo maior de óculos? Porque agora falando realmente da Do nossa mercado, população. Né? A população ela está diferente, né? Eu penso que os quiropratas já começaram a sentir uma diferença, porque o povo está mais corcunda. E vocês, né, na área de ótica, você sentiu de quando você começou, lá quando você tinha 18 anos para cá, um aumento no consumo, e por que se deu esse aumento? Olha, eu vou destacar esse ponto dessa pergunta sua falando de crianças, né? Hoje existe um consumo maior com crianças, devido à tecnologia, devido até mesmo essa pandemia que veio, que a gente se fechou, né? E com isso, crianças, o aumento de uso de celulares, de telas, né? Com isso fez com que realmente teve mais crianças e acredito assim que ainda tem muitas crianças que nem percebem, porque elas não percebem, que estão com a qualidade de visão baixa, né? Então eu percebi sim um volume maior de usuários de óculos. O trem tá feio, né? O pessoal é muita televisão, é muito notebook, é muita tela. E isso assim, aí agride muito, né? Vocês observam que hoje a maioria das informações que você recebe é através dos seus olhos, né? No celular, numa TV, né? E assim por diante. Então, é importante que você cuide dos seus olhos. Às vezes as pessoas pensam assim, não vou ao oftalmo porque eu estou enxergando muito bem. Você acha que está, né? E eu queria deixar aberto aqui uma questão das crianças. São muitas as crianças que não têm uma qualidade de visão boa. Aí na escola são chamadas de lentas, de preguiçosas, né? Porque a qualidade, enquanto o coleguinha do lado às vezes copia rápido, pega rápido, ela demora, porque ela demora a ter certeza do que ela está olhando. Mas para ela aquilo é normal, a visão embaçada, né? Então eu até falo que se eu pudesse, eu pediria ao governo que não deixasse uma criança ir para a escola sem passar por um oftalmo. Porque o que a gente recebe lá de criança de 6, 8, 10 anos, com uma dioptria assim, já alta de 4, 6 graus, né? E até para os professores a dificuldade que é uma criança que está mais lenta no aprendizado, né? De certa forma, dificulta toda a classe. Então, eu gostaria de deixar assim, uma deixa para os pais que têm crianças, que leve ele ao oftalmologista, que observe ele mais, com mais atenção, se ele não está com o celular tão próximo dos olhos, se ele não está tão próximo da TV, né? Se ele não coça muito os olhos, se ele não fica com tanta dor de cabeça. Tudo isso são sinais que a visão dele pode não estar tão bacana.
Que maravilha. É o óbvio que precisa ser dito, né? Justamente, né? Chegar num ponto desse de atrapalhar tanto um desenvolvimento de uma criança, né? E às Isso. vezes é rotulado, né? Uhum. De preguiçoso, Lento. de lento. Dá sono. A criança passou o dia todo se esforçando para ler num quadro, chega em casa morrendo de sono, morrendo de cansaço, inseguro, porque o professor pergunta uma coisa, ele fala bobagem, porque ele não está lendo direito. Olha Exatamente. o quanto... Existem outros casos, né? Vou contar aqui uma história pessoal. Meu filho usa óculos, tem realmente ele... E eu demorei a perceber. Só que meu filho, ele não teve problema no aprendizado, ele não apresentou dor de cabeça, né? E eu não consegui perceber. E olha que é filho único e eu Dedicadíssima. sempre me considerei a mãe, a super mãe. Protetora. Exatamente. E uma pessoa de fora, um dia, né? Nós estávamos no almoço e quando ele foi servir a comida, ele olhou, chegou muito próximo para servir. E aí ela pegou e falou, Mara, leva seu filho para fazer um exame de vista, porque ele quase colocou os olhos dentro da comida ali para servir. E aí eu peguei e falei, óbvio, né? Eu vou levar, eu sou uma mãe dedicada, mas óbvio que eu teria percebido. Ele não teve nenhum problema no desenvolvimento. E quando eu cheguei, quando fez o exame, realmente Constatou. um grau muito alto já. E ele usa óculos constantemente e não consegue fazer praticamente nada sem óculos, usa o tempo todo, até para sair, até para festa e tudo. E realmente eu não consegui perceber. Então, isso é completamente verdade. Mas, Mara, às vezes ele não teve perca no aprendizado, mas às vezes ele poderia estar melhor. Sim, claro. Entendeu? Claro. Então, assim, eu falo que a criança, ela tem a visão embaçada e ela não sabe disso. Ela só sabe quando ela coloca o óculos. Na loja acontece de crianças colocar o óculos e ficar assim, ó. E olhando, sabe? Tipo, se deliciando com o que está vendo. Então, é nesse sentido que negócio eu deixo... como eu não percebi isso antes. Tipo, não, acho que Foi nem... o que aconteceu com a acho que nem Samuca. bem... talvez nem como eu não percebi, mas como está lindo, como está colorido. Uma criança de 12 anos esteve na loja e a mãe já era minha cliente há tempo, mas a filha, quando tinha 12 anos, a mãe fez o exame e já se percebeu uma miopia de 2,5. E aí a mãe me contou que quando elas saíram da loja, ela olhava e falava assim, mamãe, eu não tinha ideia que as folhas eram tão verdes. Olha né? só, o grau de dificuldade, né? E como vai... É fácil, né? Nós, seres humanos, acostumamos com as coisas, né? Isso. Então, assim, viu como ótica é apaixonante? Nossa, demais. É transformador, né? É transformador, Frank. Isso é transformador. É transformador. E nos conta mais aí, nessa jornada de quase 18 anos da Uniótica, como é que é os processos de vocês selecionar fornecedores, tá atualizando com as novas tendências ou técnicas ou aperfeiçoamento que o mercado oferece? Como é que vocês se atualizam assim, no dia a dia ou no decorrer do ano essas novas tendências? Frank, como eu disse antes, a gente não perde um curso, a gente não perde uma inovação. Feiras de ótica, a gente faz questão de participar, porque lá que chegam, né, de ponta, então a gente faz questão de participar das feiras de São Paulo. Agora a gente está com a feira de Anápolis, né? Estou muito feliz com a feira de Anápolis que está chegando aí, já é o segundo ano. Segundo ano, eu participei o ano passado. Você participou? Eu tive então, lá. Fiquei muito feliz. Estive lá, e assim, a gente busca sempre isso. Tem algo novo? Vamos conhecer. Tem algo melhor? Vamos conhecer, vamos trazer. E assim, a gente sempre se atualiza, buscando os melhores fornecedores, quem está sempre buscando também, né? A gente oferecer tenta acompanhar os melhores produtos para vocês. Tentar ficar sempre perto dos melhores, né? Muito bem. E isso é tão interessante, porque mostra que a Uniótica realmente tem uma nova visão do mundo, né? Selecionando seus fornecedores, trabalhando com produtos de qualidade, se capacitando cada vez mais. Bases familiares, né? Isso. Na nossa loja, a gente conta com 4 técnicos em óticas formados, né? E também a nossa equipe
não é por acaso, ela é uma das melhores equipes. Uau. Ela é a melhor. Eu falo sempre isso para eles, que a gente tem a melhor equipe, porque são interessados em buscar, em aprender, né? Porque hoje, antigamente se existia lentes de vidro, hoje não tem mais. Então, se eu estivesse com o pensamento lá atrás das lentes de cristal, eu estaria lá onde elas ficaram. Então, é isso, a gente busca sempre, tem um treinamento, a gente participa, vai ter uma feira, vamos participar, e tem um lançamento, a gente sempre tenta estar em todos. Rita, vocês vendem online também? É possível? Vendem óculos de sol também? Como que funciona essa parte? A gente trabalha com os óculos de sol, fazemos vendas online. A gente ainda não tem um site que vende pelo site, mas em breve teremos. Mas já fazemos vendas online. Há poucos dias até vendemos para o Sul, se não me engano foi para o Sul, e vários outros estados também que nos pedem, a gente encaminha. Eu tenho uma curiosidade. Sim. Se eu chegar lá hoje, né, eu precisando de um óculos, você consegue me indicar? Porque eu sempre tenho dúvida de qual óculos combina comigo, gente. Com o isso é um formato problema, do rosto, né? Um problema clássico assim da minha vida. Vocês conseguem direcionar e falar, não, seu rosto combina mais? Sim, sim. sim. Que bacana. E hoje a variedade é muito grande, né? Mas sempre tem aqueles, a gente respeita muito a vontade do cliente, mas a gente também não vai deixar a pessoa sair de lá com algo que não combine, né? A gente deixa você assim... Ciente, ao menos ciente, né? Isso, você exato. vai levar, mas não combina. Porque Isso. tem um caso de um colega nosso do Beni, que ele sempre que vai contar a história dele, ele conta da transformação do brinde que ele fez e que a primeira coisa foi o óculos. Foi o óculos. Foi a mudança do óculos que fez com que ele se sentisse mais empoderado. Então, realmente faz muita diferença. Faz. Né? Hoje, o óculos ele é um acessório também, né? Uhum. Além de cuidar da sua visão, ele é um acessório também. E também fala sobre você, Fala né? sobre você, muito sobre você, né? Falando um pouquinho agora de gente, né? Porque gente é uma das coisas que mais pega numa empresa, o que mais pega num negócio. Hoje a gente tem vivido uma época aí que mais pega em qualquer convivência, né? Que é isso? Se a gente pudesse, né? O pessoal tem brincado muito. Se a inteligência artificial pudesse entrar no atendimento, ia ser melhor. Como é que hoje é a vivência e experiência da Uniótica com as pessoas? O que vocês fazem para processo de seleção? E o que você acha, como você mesmo colocou, que faz a equipe ser a melhor de Itumbiara e região? Né, que chegou a 3 lojas, né? Então, e quando eu digo que a gente tem uma melhor equipe, é porque a gente tem pouca rotatividade. A gente tem funcionários lá, colaboradores, né, que está com a gente há 15 anos, né, 10 anos, 12 anos. Então, a nossa rotatividade é tão pouca, graças a Deus. Então, assim, o que a gente tenta é transmitir para eles que somos iguais, não tem diferença, né? Então, que eu quero que eles tenham o mesmo interesse pela loja como eu tenho e trato eles como uma família mesmo, porque é assim que eu sinto que é uma então, família. O fato de você ter estado no lugar deles, né? Uhum, e isso. saber que eles podem daqui a pouco estar no seu lugar, isso também influencia, né? Porque você viu os dois lados, você não começou empreendendo, você começou trabalhando, fazendo e estando no lugar de alguém que apoia uma empresa, que está ali, veste a camisa e apoia uma empresa. Então, você acha que isso tornou muito mais fácil fazer com que esses funcionários permaneçam ali dentro da sua empresa por tanto tempo? E vistam a camisa e sejam, né, façam com que você queira que eles continuem, porque senão eles não estariam ali, ou é realmente a questão só de organização, a questão mesmo de decisões gerenciais? Mara, eu vejo assim, há poucos dias até ouvi lá no BNI, uma pessoa falou assim para mim, conta pra gente, sua equipe é tão antiga, o que você faz para eles permanecerem? Eu falei, gente, não tem assim, eu juro, não tem a não ser o respeito por eles, não tem assim nenhum segredo, né? Mas como você disse, eu tento sempre fazer o que eu tive de melhor, eu tento levar isso para eles,
sabe? Porque, como eu falei antes, eu passei por empresas que me deram várias oportunidades em cursos, em palestras. Eles não mediam esforços para pagar um curso, para pagar uma palestra bacana e assim por diante. E eu aproveitava todas as oportunidades que tinham, né? E eu tento ser da mesma forma para com eles, né? Agora, assim, lidar com pessoas não é fácil, porque lidar com a gente mesmo também não é fácil, né? Mara, psicóloga, sabe disso, mas, assim, a gente tem que respeitar, que tem dias que você está lá em cima, tem dias que não, e respeitar, mas todos têm que também entender que no momento que você está lidando com o outro, essas coisas têm que ficar de lado, né? Maravilha. Esse é um dos segredos e do sucesso da União. Não, e quantas lições aqui hoje, hein? Quantas lições a gente aprende muito aqui, isso é muito gratificante. Né? Eu tô ficando curioso dos projetos da Uniótica. O que a gente tem para o futuro? O que a gente tem pensado aí para os próximos essa anos? pergunta ontem. Uma ela já falou, né, que vai vir um site aí, um e-commerce, né? Uma ela já Então, tem. me fizeram essa pergunta ontem, como vai estar a Uniótica daqui a 3 anos? A gente está contratando agora uma empresa para fazer um sistema organizacional dentro da Uniótica e me fizeram essa pergunta ontem, como vai estar a Uniótica daqui a 3 anos? Gente, eu não parei para pensar, mas também não parei, não quero parar, né? Então, assim, eu penso, a gente acabou de fazer uma reforma na matriz, então não vejo reforma pela frente, a não ser em processos mesmo, e é isso, eu acho que é buscar inovação mesmo, que vier, a gente quer estar conquistando cada vez mais qualidade para os nossos clientes, buscando inovações mesmo, mas eu ainda não tenho um formato para falar daqui a 3 anos vamos estar assim. Na verdade, é continuar fazendo o que dá certo. E o que dá certo é descobrindo, né, se mantendo aberto para o que vem de novo para o mercado, cuidando da casa, cuidando das pessoas que estão ali com carinho, né, cuidando dos clientes. E expandir é natural, né? Vem com naturalidade, como você falou. Provavelmente você não se preparou e não estava não buscou um cliente do Sul. Ele apareceu, foi isso? Exatamente. E os outros vão aparecer porque, enfim, não tem como o errado dar certo e não tem como o certo dar errado. Né? E uma coisa bacana que eu gosto muito, pessoal, é assim, manter aqueles clientes de uma longa data, né? Eu falo que isso é maravilhoso. Um dia um cliente virou para mim e falou assim, Rita, faz o que você puder para mim, porque eu sou leal a você. Eu não sou fiel. O senhor não é fiel? Não, eu sou leal. Porque quem é fiel trai. E eu sou seu cliente leal. Que bom. Então, assim, é muito gostoso você ter um cliente, porque eu tenho clientes, não são de 18 anos, né? Eu tenho clientes de 40 anos, eu tenho clientes de 30 anos que eu atendo, né? E isso é muito bacana. Que é da sua rede de contato de empregos anteriores. Né? Sim, 18 anos, né? Que maravilha isso. Eu gosto muito de reforçar isso, até para a equipe de venda, Diogo, Mara, Rita, que o vendedor em si, ele é dono da carteira dele. Né? Exatamente. Que se eu faço um bom atendimento, se eu gero um bom relacionamento, se eu bater na porta lá da pessoa vendendo outro tipo de serviço ou produto, a pessoa vai me acolher, ou me receber, ou me dar uma oportunidade. Pelo relacionamento, pela amizade, pela confiança, né? E pela sinceridade, principalmente, né? Que nós abrimos falando, a honestidade. Sim, é verdade. Essa questão toda que a gente está falando aí da confiança e da perpetuidade do cliente, ele é muito importante para a área de vendas, né? Muito, que o pessoal de vendas precisa ter um pouquinho desse sentimento, que a gente fala do LTV. É o cliente que tem mais tempo de vida com você. Ele pode comprar só uma lente, ele pode comprar só um spray para limpar, mas ele é um cliente que ele está sempre ali. Quando você vai pegar lá, como a senhora falou, 20 anos, e ele compra de você, quanto é que essa pessoa já comprou de você? Quanto de dinheiro ela já deixou na sua mão? Ao invés de falar, não, a pessoa veio aqui, comprou 3 óculos, resolveu, não, essa pessoa comprou, tem 20 anos, que a cada ano ela troca uma armação,
tem 20 anos, que a cada 6 meses ela traz um parente, um familiar, a importância de você ter a fidelidade, né, dos seus clientes. Isso, e é assim, você ter um cliente novo é muito bacana, é maravilhoso, mas você manter um que já é seu é fantástico. Né? Ele traz, inclusive, mais estabilidade para o negócio, Sim, né? Porque sim. você sabe que você pode fechar as portas hoje, amanhã você vai abrir, tem 3, 4, 5 pessoas que vão comprar. Exato. Com certeza do negócio, né? E eu digo assim, quando você faz com amor, sabe? Quando você faz para dar certo, quando você faz se dedicando ali, com muito amor, é impossível dar errado, né? Se você não se dedica, se você não faz com amor, aí o risco é maior. Realmente, né? Isso. Rita, hobbies, sonhos, planos, projetos, não agora para a Uniótica, mas para Rita, né? Qual o sonho? Porque eu sei aí que eu falei na apresentação que mãe de 2, mas eu sei que também é vó de 2. Vó Então, de 2. para a vida pessoal, o que é Vó realização? encantada, né? Então, eu sou uma pessoa que eu nunca tive muitos sonhos, mas há pouco tempo atrás eu tracei um sonho simples, básico, de fazer um cantinho para a avó e as netas, né? E estou batalhando nisso, estamos fazendo um cantinho que ainda quero assim chegar ao fim de tarde, passar, pegar as netas e vamos para esse cantinho e vamos ser felizes. Esse é um dos sonhos que eu estou fazendo. É um sonho de amor, né? Um sonho de amor. E assim, a gente que é avô, a gente baba, né, gente? Não tem como. Então, esse é um sonho que eu tenho, Mara, de concluir esse cantinho para a gente, de pegar minhas netas no fim de tarde e ir para lá e ficar com elas. E o que não pode faltar no seu dia? No dia da Rita, isso não pode faltar, porque senão a Rita não se sente ela mesma. O que precisa acontecer todos os dias na sua vida? Ânimo. Fé em Deus, né? Eu acho que uma vez eu ouvi dizer que se a gente tem fé, se a gente está cheio de Deus, você está entusiasmada, tudo dá certo. A gente consegue romper, né? Então eu peço muito para Deus que não me deixe faltar ânimo, que não me deixe faltar humildade, para que a gente siga. Né? Isso é por aí. Fenomenal, né? Acho que a palavra é essa, né? Rapaz, bate na gente, a gente até arrepia, né? Nossa, aquela assim que tira todas as dúvidas da gente nesse exato momento que a gente pode estar passando, né? E inspira, né? Inspira. Eu olho e falo, gente, por que eu não estava com essa alegria naquele momento da minha vida? Onde foi que... Aí você começa a entender, faltou um pouquinho desse entusiasmo, dessa alegria, mas agora vai ser diferente. A gente sempre pensa que vai ser diferente, vai ser melhor. A Rita falando, né? Com essa serenidade, com essa calma, com esse conhecimento, com essas convicções, né, da vida. Eu fico imaginando um puxão de orelha dela, sabe? Rapaz, isso aí é o tipo de coisa que deve desestruturar o colaborador. Eu acho que é por isso que tanta gente fica. Com medo de tomar um rala da Rita. Olha entendeu? Isso, hein? Existe o puxão de orelha, Rita? Existe, né? Faz parte de vez em quando, né? Eu lembro vocês me fizeram lembrar de uma colaboradora que a gente teve, que ela falava assim, eu não entendia por que as pessoas entravam na sala da Rita, saía de lá chorando, eu pensava, meu Deus, o que ela fez? Aí ela falou assim, não, mas é porque ela fala com a gente de um jeito que depois a gente pensa assim, acho que ela danou comigo, mas não é assim, eu vejo muito o lado do outro também, mas tem horas que é preciso falar, né? Eu às vezes acho que eu me calo muito em algumas situações, mas tem situações que não tem jeito, e a gente tem que falar. Né? Tem que expressar, aqui. Tem que mostrar, né? Vem cá, vamos conversar. É o famoso alinhamento, né? Exatamente, um alinhamento. Até agora a gente está com essa equipe que vai começar, a gente está começando esse tema organizacional, até mais para isso também, porque nem sempre o que eu falo é o que você entende, né? Minha mãe era de uma sabedoria muito grande, muito simples, mas ela falava assim, é um falar e 2 entender.
Mas era porque, às vezes, eu falava e achava que você entendeu, e você não entendeu, né? Então, de uns tempos para cá, eu tenho aprendido isso. Eu falo e pergunto, o que você entendeu? Porque, às vezes, não é o que eu preciso, não é o que a empresa precisa, né? Então, a gente tem que aprender a ouvir mais, né? Falar, mas ouvir também. Que massa, eu gostei dessa dica aí. Eu acho que as pessoas elas precisam exercitar, né? Eu gosto de falar que depois que a gente começou o nosso projeto, né, do Bora Up, do Bora Acreditar, eu comecei a ouvir mais. Eu acho que a chave disso tudo é diálogo, porque é como você disse, a gente precisa ter a oportunidade de sentar do lado e ficar calado e ouvir. Né? Porque algumas vezes isso vai fazer uma diferença gigantesca, né? Principalmente no aspecto de liderança. Exatamente. Eu já vi pessoas, assim, a gente vai pegando, amadurecendo. Eu já vi pessoas ouvirem uma coisa que elas sabiam de cor e salteado, mas ela ficou calada, ouvindo o outro te explicar aquilo para ele, e ele não falou nada. Então, assim, raramente a gente tem a paciência de ouvir algo que você já sabe, né? Às vezes a pessoa começa a te falar e você, não, já sei, eu sei como funciona, é assim. Então, assim, às vezes você até sabe como funciona, mas a pessoa tem uma forma diferente e a gente às vezes não ouve. O Augusto Cury, ele fala isso nas palestras dele. Às vezes até ele repete isso nas palestras dele, como saber ouvir te deixa interessante e não te deixa antipático, né? Porque acontece muito, a hora que alguém fala, eu passei por uma situação, a outra pessoa não escuta, ela já vai falar, não, comigo foi pior. Aconteceu isso comigo, não, comigo foi muito pior, o meu caso. E as pessoas precisam falar, elas têm necessidade, né? O ser humano, ele nasceu para interação, para se comunicar, então isso faz falta. E é muito interessante como a capacidade de ouvir o outro nos faz muito mais respeitados, sábios, exatamente. Né? É isso aí. É isso aí. Bom, maravilhoso. Isso é magnífico, né? E conta para nós, tem ideia de abrir mais lojas? Vocês estão com 3 unidades? Goiânia, né? Goiânia, na verdade, elas estão com 2, certo? 2. Isso. Né? Eu tinha um irmão que morava aqui em Goiânia. É verdade. Hoje ele mora lá em Itumbiara. Ele falava assim para mim, abre aqui em Goiânia, pra você ficar perto de mim e tal. Eu adoro Goiânia, gente. Sou apaixonada, mas eu gosto muito de interior, gosto muito de Itumbiara. Eu falo que se tiver que expandir para fora, agora é com a Camila, minha filha. Eu não tenho vontade de abrir outra loja? Sim, tem um foco aí que, se der certo, abriremos outra loja. Quando sim. der certo. Exatamente, vai acontecer. Mas nada assim, já no papel, já programado, não. Mas talvez mais próximo do que a gente pensa, mas nada estipulado ainda. Algum tempo atrás, eu ouvi a gente enxerga até na sua fala, né, essa questão sucessória, né? E eu achei muito interessante um sucessor falando sobre essa posição, né? Que falava que as pessoas perguntavam como é que é calçar o sapato do seu pai, como é que é calçar o sapato do seu pai. E ele fala, olha, eu não tenho a menor ideia, porque o meu pai, ele veio de um período diferente do meu. Sim. Né? Ele fundou, ele construiu o negócio e agora eu preciso dar um passo a mais e começar a construir gestão. Hoje, o que você sente como diretora, CEO e mãe? Quais vão ser os desafios que ainda vão ficar para a Camila quando ela sentar para pegar o seu sapato? Os meus sapatos. Uma qualidade que eu admiro muito na Camila ela é muito humilde. Ela é mais firme, mas muito humilde. Então, diante de tanta coisa que vem por aí, né, como a inteligência artificial e assim por diante, quem não acompanhar vai ficar para trás, né? E a Camila, eu penso que ela
Não digo que ela está preparada, mas ela está bem pronta. Se ela tiver a vontade e o desejo de sempre aprender, e como eu disse no começo, fizer com muito amor, não tem jeito de dar errado. Vai dar certo. Acabou de me ocorrer que não é mais o olho do dono que engorda o rebanho, né? Não é mais. Não é mais. Gente, olha como as coisas mudaram, porque isso foi uma máxima, né? Muito tempo foi a realidade, a grande verdade. E hoje não, hoje o que engorda o rebanho é realmente o processo, delegar e trazer automação e tudo mais, que o príncipe aqui vai falar muito melhor sobre isso, mas assim, você ter ferramentas, né? Então, é interessante, porque eu gostei quando foi a posição do sucessor, ele falando que o meu pai, ele teve que desbravar o mercado, ele teve que fazer prospecção, ele teve que conversar com pessoas para conhecer o nosso negócio. E agora fica na minha responsabilidade a gestão, que é um próximo passo. Como é que a gente vai administrar os números, né? Como é que a gente vai manter, o que é LTV, porque talvez no nosso caso, né, no caso do fundador, é só um cliente que gosta muito de mim, mas aquilo ali é um número importante, é a base de dados que você vai conversar. E hoje a inteligência artificial ela acaba fazendo isso de forma automática. Mas é importante a gente entender que esse coração, esse envolvimento, e aí, como é que tá seu filho? Ele envolve mais e ele converte mais. Eu vejo assim, ó, a tecnologia hoje, ela é importantíssima em qualquer segmento, né? Mas o lado humano precisa estar presente também, né? Como a Mara disse que antigamente era o olho do dono que engordava os bois, sim, mas a presença sua junto com a sua equipe também é muito importante, né? Você estar ali não para vigiar, não para policiar, mas só para estar junto mesmo. É uma inspiração, é uma segurança, né? É muito bacana quando eu trabalhei nessa última empresa de 17 anos que eu disse que eu fiquei. Eu gostava muito do meu chefe. Quando eu tentava tudo o que eu podia, que eu não conseguia, eu ligava para ele, ele parecia que tinha um caderno com ele, não tinha lógica, ele tinha um livro lá, eu ligava, olha, eu estou com um problema aqui, assim, tal, não sei o que eu faço mais. Aí ele falava para mim, você já tentou isso? Não, então tenta. E dava certo. Então, assim, é muito bom, né, a gente estar juntos. Isso é muito bacana. E eu tenho certeza que a gente precisa crescer. Você é um cara que eu preciso falar muito, né? Eu preciso muito conhecer a área dele, porque eu tenho certeza que a minha loja precisa. Então, assim, mas a gente tem que se atualizar. A gente tem que estar junto com essas inovações que tem aí, porque senão a gente fica para trás. Perfeito. A hora que não passa, né? A hora que voa. Né? E acabou. E eu me recuso a encerrar. Eu gosto de começar. Agora, encerrar um papo tão bom assim, eu vou deixar para o Frank. Olha aí, gente. Rita, é uma grande satisfação imensa essa partilha da sua vida, da sua convivência, da sua jornada, da sua história, da Uniótica até chegar aqui, né? Ela é uma fonte de inspiração. Ela é eu vejo em você uma fonte inesgotável de conhecimento. E é um dia de aprendizado. Mas a gente aprende muito uns com os outros, né? Que bom. E para a gente chegar no final, né, que tem papo aqui pro resto do dia, fala para nós suas considerações finais. E a gente gosta, assim, vou até roubar a fala do Bora Up lá, né, o finalzinho, né? Que tem a gente gosta sempre de fazer a pergunta, né? Que é a frase da lápide, né? Quando você não estiver mais aqui, o que você quer deixar, a Rita deixar? O que eu deixaria? O que eu deixaria seria o seguinte: não desista dos seus sonhos, batalhe por eles, junto de Deus, sempre, porque um dia vai dar certo, um dia você vai conseguir. Uau! Uau! Tá vendo? Com um soco nessa força, dá para ficar lembrando muito tempo, não dá? Muito tempo.
E onde o pessoal te encontra? Você diz Você, Redes sociais. redes sociais, ok. endereço, contato. Telefone, se você quiser deixar, o que você costuma deixar? Olha só, então eu sou a Rita da Uniótica de Itumbiara, Goiás. O nosso Instagram é @óticauniótica e o nosso WhatsApp é 6434048103. Muito Maravilhoso. bom. Meu Hoje amigo. são as redes de contato mais fortes, né? Que é Sim. Instagram e WhatsApp. É isso aí. É onde a gente mais fala. E, gente, ó, de verdade, muitíssimo obrigada. Quando o Jonas me chamou, eu pensei assim, meu Deus, né? Jonas, não gosto muito disso, né? E tal. Ele, não, mas vamos lá, vai ser bacana e tal. E, assim, eu sempre me recuo um pouco. E aí, mas um prazer enorme. O prazer Muito foi gostoso. Realmente eu pensei, gente, eu não vou ter assunto para tanto, né? Mas muito obrigada. Vocês nos fazem sentir bem. Eu fiquei super à vontade. Muito obrigada. E se puderem me visitar em Itumbiara, viu? A gente vai Estaremos montar lá. aquela caravana, né? Vamos pra lá. Já que são do BNI, estão convidados aí para a nossa festa de lançamento, que vai ser dia 3 de junho agora, numa terça-feira, às 19 horas, e conto com vocês lá. Vamos fazer um Né? esforço tremendo para Penso estar lá, que né? o Jonas honrada com o convite, Com completamente certeza. honrada. vai, viu? Muitíssimo obrigada a cada um. Prazer enorme. Crispim, seus... Agora é da mesma forma que o seu coração tá cheio, o meu tá explodindo de poder ter passado esse tempo com você, né, Rita? Foi maravilhoso Obrigada. conhecer mais sobre você, sobre a Uniótica, uma visão de uma empresária que teve uma vivência muito grande do outro lado da bancada, né, como colaborador, e entendeu com a visão de Deus ali que era o seu momento de empreender. Então, fico muito agradecido pela oportunidade de poder conversar. E você que quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre inteligência artificial, @diogocrisp.ia no Instagram. Então, siga agora que o Bora Acreditar vai estourar. Então, Bora Acreditar Podcast. E siga-nos lá no Bora Up Podcast, no YouTube. No Instagram é @Bora Acreditar Podcast. E siga nós na Risada e dá um joinha. E claro, Uniótica. Ótica, Com uma a nova visão do mundo. Do mundo. E sabia que esse momento, Rita, ele vai estar eternizado. O Crispim gosta muito de falar isso. Sabia que vamos estar eternizados agora? Porque vai estar gravado no YouTube, né? Então não pronto, tem... né? Estamos eternizados lá agora. Amém. Que Obrigado por tudo. bom. Eu que agradeço, gente. Mara? Muitíssimo Eu obrigada. vou agradecer ao Crispim, ao Frank e principalmente a você, Rita. Foi incrível mesmo. Realmente estou me sentindo Obrigada. muito feliz e honrada de te receber aqui, né? É um presente receber uma pessoa com tanta sabedoria. Já me sinto sua amiga, sinto uma Que intimidade bom. aqui Também me que sinto, hein? é difícil de explicar, mas realmente muito obrigada. E muito obrigada a vocês também que assistiram. Também vou deixar aqui, claro, meu Instagram, o @eu_sou_Mara com 2 As, tá? Mas sigam também o Bora Acreditar, que vocês vão me achar por lá também, vamos achar todos nós. E realmente, muito obrigada, né? Que Deus nos abençoe, que continue trazendo pessoas aqui tão iluminadas e inspiradoras. Amém. Show de assim, bola, né? Muito obrigado. Uau. Enorme.